Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você sabia que a palavra mansidão em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito Santo, vem do grego prautes e tem um significado que muda tudo que nós conhecemos. Muita gente pensa que mansidão é ser mole, não ter voz, aguentar tudo calado ou ser fraco, mas está errado. Na verdade é bem diferente. Prautes significa força controlada. Era usada para cavalos fortes e bem treinados. Eles têm toda a potência, mas sabem obedecer, sabem a hora de parar, de andar e de servir. É exatamente isso em nós. Prautes com Deus é entregar sua vida, suas ideias e sua vontade a Ele, sem revolta ou sem receio. É o coração pronto para aprender e mudar. Com as pessoas, é ter toda a capacidade de revidar, gritar ou se defender, mas escolher responder com brandura, paciência e amor. É corrigir sem humilhar, ajudar sem julgar. Para com você mesmo, é não se achar melhor nem pior que ninguém, mas viver com equilíbrio e humildade. Jesus foi o maior exemplo. Ele tinha todo o poder, mas usou tudo para amar e servir. Essa é a mansidão que o Espírito Santo produz em você. Você tem vivido essa mansidão? Você tem confundido mansidão com fraqueza? Ou já vive essa força controlada, dirigida pelo Espírito Santo? Sou o pastor Isaac e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os frutos do Espírito Santo. Abre tua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 5, versículos de números 22 e 23, que diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A palavra grega original é prautes, um dos conceitos mais mal compreendidos da Bíblia. Ela não significa fraqueza, timidez, submissão cega ou falta de personalidade. Veja seu verdadeiro sentido. Significado original: prautes vem de uma raiz que remete ao conceito de domínio equilibrado e força controlada. Era usada na antiguidade para descrever cavalos bem treinados, animais fortes, poderosos, mas que sabem obedecer ao seu condutor e usam sua força para o bem, não para a destruição. Significa literalmente ter força, mas saber controlá-la. Ter autoridade, mas saber usá-la com brandura. Estar sob o controle de Deus e equilibrado diante das pessoas. Isso é mansidão. Estar sob o controle de Deus e equilibrado diante das pessoas. Diferenças cruciais entre mansidão e fraqueza. Fraqueza é quem não tem capacidade de reagir, quem se deixa dominar, quem não tem voz ou força. Mansidão, a prautes que nós estamos falando, é quem tem força, capacidade e autoridade, mas escolhe não usá-las para se defender, atacar ou se vingar. É a força que se dobra ao amor e à vontade de Deus. Dimensões da prautes, da mansidão do Espírito Santo, o fruto.
Primeiro, para com Deus, é submeter-se à sua vontade, aceitar seus conselhos, correções e direções sem revolta ou resistência. É ter o coração pronto para receber a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha o que nos ensina. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Vai dizer assim: pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Ou seja, a palavra de Deus, com mansidão, ela é poderosa para nos salvar. Segundo, para com o próximo, é lidar com as pessoas com brandura, mesmo quando elas erram, te ferem ou te contrariam. É corrigir com amor, não com arrogância. Responder com calma, não com agressividade. Mansidão com as pessoas. Responder com calma, não com agressividade. É corrigir com amor, mesmo quando elas erram. E terceiro, para consigo mesmo, para com você mesmo. É ter uma visão correta de si mesmo. Não se achar superior nem inferior, mas saber quem você é em Deus, mas saber quem você é em Deus e agir com humildade equilibrada. Essa é a mansidão que o Espírito Santo quer produzir em cada um de nós. Permita que o fruto do Espírito Santo cresça na sua vida. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele mesmo disse, né? Eu sou manso e humilde de coração. Então permita conhecer mais de Deus. Permita que o fruto do Espírito Santo, a mansidão, que é prautes, permita que ela cresça em você. É um fruto frequentemente mal interpretado ou mal compreendido, mas não é fraqueza ou passividade, mas força sob controle, humildade diante de Deus e gentileza para com os outros. Pense em Jesus, nosso maior exemplo. Ele se descreve como manso e humilde de coração. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Mesmo possuindo todo o poder, reagiu com gentileza, submissão ao Pai e paciência. Moisés também foi chamado de o homem mais manso da terra, né? Lá em Números capítulo 12, versículo de número 3. E ele liderou uma nação. Mansidão bíblica é força controlada pela humildade e pelo Espírito Santo. Mansidão bíblica, força controlada pela humildade e pelo Espírito Santo. Esse fruto nos capacita. O que a mansidão vai capacitar na sua vida? Ele vai te capacitar a reagir com graça. A ofensa sem explosões de raiva. Em vez de revidar, busque a paz. Abre comigo Tiago, capítulo 1, versículo de número 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim, ó: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então que nós possamos reagir com graça, sem ofender, sem explodir, sem revidar, buscando sempre a paz. Ela também nos ajuda a submeter a nossa vontade a Deus, confiando em sua sabedoria, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Submeter a nossa vontade a Deus, a direção pelo Espírito Santo, mesmo quando nós não entendemos nada do que está acontecendo, mas submeta, deixe que Ele opere o seu favor na sua vida. Também tratar os outros com gentileza, mesmo em discordância. Efésios,
capítulo 4, versículo de número 2. Vamos abrir. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 2. Vai dizer assim, ó: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor, com toda longanimidade e mansidão. Ou humildade e mansidão. Suportando em amor. O nosso suporte é o amor. E é esse o fruto que nós precisamos desenvolver. Aceitar a correção com humildade, vendo-a como oportunidade de crescimento. Seja humilde, aceite a correção como uma oportunidade de crescimento. Cultivar a mansidão não é ser passivo diante do erro, mas entregar o controle das nossas reações e direito ao Espírito Santo, para que Deus nos conduza. É Ele quem nos dá a força para sermos gentis quando a carne quer ser rude, para sermos pacientes quando queremos explodir. É um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo já falou isso. Uma força que se revela na submissão a Deus. Como você tem reagido ultimamente? A mansidão de Cristo tem sido sua marca? Você tem sido humilde? Pense, reflita. Peça ao Espírito Santo para cultivar esse fruto em você, como nós temos falado sempre. Para que o fruto do Espírito Santo cresça em nós, é preciso orarmos, meditarmos na palavra do Senhor, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Que a sua força seja demonstrada em gentileza, humildade e autocontrole, refletindo aquele que foi manso e humilde de coração. Amém? Que o fruto da mansidão brote em cada um de nós. Fica em paz, que o Senhor te abençoe neste dia maravilhoso.